Muito bem, eu tenho aqui a tarefa, a missão de compartilhar com vocês a palavra de Deus. E o que me alegra é que a aplicação desta palavra não depende de mim, depende do Espírito Santo. Isso me alegra muito, mas ao mesmo tempo também me deixa com grande responsabilidade, pois é a exposição da palavra de Deus. O tema proposto, a sublimidade do Evangelho, pensando que a igreja ela é fundamentada em Cristo, ela é construída por Cristo e Jesus Cristo é o Evangelho. Quando eu olho para a questão Evangelho, percebo que nós temos uma deformação do sentido do Evangelho quando achamos que ir para a igreja, congregar e ser cristão é ser servido ou amado. É muito comum você ver pessoas reclamando: eu vou sair desta igreja porque não me sinto amada, não me sinto amado. Mas o Evangelho ele é o contrário. Você não é salvo para ser amado e para ser servido. Nós somos salvos para amar e para servir. Isto é o Evangelho. E Jesus deixou isso muito claro quando ele disse que no reino de Deus, aquele que serve a todos é o maior. E que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O texto básico, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, e acompanhe a leitura. Nós estaremos também migrando para outros textos no decorrer da exposição. O tema sugerido aqui na nossa edição é assunto da epístola, a justiça pela fé em Jesus Cristo. E assim está escrito: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar mais uma vez? Senhor, não nos cansamos de pedir ao Senhor socorro para este momento, pedir a intervenção direta do Espírito Santo no desenvolver da exposição e também, ó Pai, na aplicação ao nosso coração. Dependentes disto e confiados nisso, nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Eu amo toda a palavra de Deus. Eu comecei a ler a Bíblia de forma ordenada, de Gênesis a Apocalipse. Eu tinha aproximadamente 13 anos, talvez 12 para 13 ou 13 para 14, essa faixa aí. E sempre lendo a Bíblia, eu gosto sempre, é o meu método. Eu começo em Gênesis e vou lendo até Apocalipse, retorno em Gênesis a Apocalipse, e isso tem fundamentado muito a minha fé e a minha vida religiosa. Certamente, olhando para a Igreja Presbiteriana do Brasil como denominação, é fácil detectar nela falhas. Se olharmos então para a Igreja Presbiteriana de Nova Brasília, principalmente para o seu pastor, nós veremos muitas falhas, e falhas suficientes para dizer: sairei desta igreja, sairei dessa denominação, aconteceu isso, me frustraram. No entanto, o que me sustenta não é a perfeição de alguém ou a relação desta pessoa para comigo. O que me fundamenta na fé é justamente as Escrituras Sagradas, que me mantêm firme dentro do propósito soberano de Deus, que age com graça e misericórdia sobre nós. Quando olhamos para a epístola de Paulo aos Romanos, é uma epístola que eu amo muito, assim como toda a Bíblia, mas tem aquela parte que você fica mais preso, né? E certa feita, por um longo tempo, ali na igreja que eu pastoreio, nós
expomos toda a epístola. E sempre que posso, sempre que tenho oportunidade, eu estou estudando ou retornando a epístola de Paulo aos Romanos. Algumas coisas devem ser observadas aqui antes da gente colocar o texto em tela. Primeiro, Paulo escreve à igreja de Roma. E se olharmos aqui então, acompanhe comigo por gentileza, você tem, segundo alguns comentadores, que essa primeira parte, até o versículo 17, é um resumo de toda a carta, e depois, a partir do versículo 18 até o capítulo 11, versículo 32, é uma exposição muito espetacular, eu poderia até usar essa palavra, porque a doutrina ela é dissecada de forma tão atraente e tão maravilhosa que à medida que você vai estudando essa doutrina, não tem outra razão da vida e não tem outra reação a não ser fazer justamente aquilo que o apóstolo fez quando ele terminou de expor as doutrinas no capítulo 11, versículo 32, parte então do versículo 33 ao 36 numa adoração ao Senhor. Ele olha para tudo aquilo que ele acabou de ser revelado, inspirado, e colocou aquilo no papel. Ele olha para aquilo e antes dele aplicar, mostrar para a igreja como ela deveria usar e viver e vivenciar as doutrinas que ele havia colocado no papel, ele começa a dizer: profundidade da riqueza. E aí vai exaltando ao Senhor até o versículo 36. O versículo o capítulo 12, ele até o 16, até o 15, ele vai apontar para a igreja como a igreja deve aplicar essas doutrinas que ele escreveu até o capítulo 11, até o verso 32. Mas ele expõe aqui algumas razões da carta. Primeiro, olha aí no primeiro capítulo, no versículo 10, ele diz assim, em diante: em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. E aí ele vai trabalhando isso aqui de maneira espetacular, mas quando ele vai lá no capítulo 15, por favor, vamos dar uma idinha no capítulo 15, nos versículos 15 e 16, depois 23 e 24, ele fala a razão de escrever a carta. Então ele tem desejo de passar em Roma, de visitar os irmãos, e agora ele fala por que ele escreveu isso, para compartilhar os dons, e agora ele vai falar algo muito especial. Olha só o que ele diz, versículos 15 e 16: entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Agora preste atenção: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. E ele fala que ele esteve pregando em Jerusalém. Quando chega no versículo 19, mais no final, ele fala que esteve de Jerusalém e pregou até a região do Ilírico. Ilírico é hoje onde está a região onde está a Albânia. Inclusive nós recebemos no dia 19 os missionários Joshua, Clodes e a filhinha Abi. Ela é albanesa e nós temos essa pequena parceria com eles, um momento maravilhoso, a gente olhar aqui e ver alguém que mora numa região onde o apóstolo
Paulo faz essa referência, e ele vai dizer o seguinte no versículos 23 e 24, mas agora, não tendo já campo de atividade, ele fala assim, eu não fui ainda porque estava pregando nesses lugares, agora já não tendo mais, por esta razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-vos, é o versículo 22, está explicando por que ele não foi a Roma. Ele estava pregando na região de Jerusalém até ao Ilírico. Versículo 23. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões que ele havia citado, que já havia pregado, ele diz assim, e desejando há muito visitar-vos, versículo 24, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Então, vejam bem, ele disse no primeiro capítulo que gostaria de estar com eles, para compartilhar com eles alguns dons espirituais. Depois ele disse também que gostaria de manifestar, tornar conhecida a igreja, o seu ministério entre os gentios, e aí ele fala que estava indo à Espanha, então ele ia ficar uns dias em Roma, e gostaria que a igreja de Roma tornasse parceira dele. É isso que está aqui no versículo 24, olha só, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero de passar, estarei convosco, e para lá seja por vós enviado, encaminhado. Então esse era o propósito, ele estava convencendo a igreja de Roma uma parceria missionária. Para isto, ele então descreve esse esboço doutrinário para apontar para a igreja de Roma que a igreja de Roma, também os judeus, mas também os gentios, precisavam dessa salvação. Tanto é que a partir do versículo 18 do capítulo 1, ele escreve aos gentios. Ele fala da ira de Deus, ele fala que essa ira de Deus tem como causa a idolatria do povo, e ele chega a dizer o seguinte, não há como dar desculpas, até mesmo aquele que não foi evangelizado, a própria criação é suficiente para que ele não se tornasse um idólatra, mas o ser humano tornou-se idólatra, e por isso a ira de Deus, ela é manifestada. Aí nos versículos 24, 26 e 28 do primeiro capítulo, ele diz que a ira de Deus, ela é manifestada quando Deus entrega o homem à sua própria carnalidade. Então primeiro ele diz assim, por causa disso, entregou Deus o homem à sua própria impureza sexual, que seria o que temos já há muito tempo acontecendo e cada vez mais intensificada, o sexo livre. Homens e mulheres que traem, que se relacionam ainda quando solteiros, que não têm compromisso. Então essa impureza. No versículo 26, ele aponta uma agressividade dessa imoralidade, porque ele diz que agora Deus entregou o homem à sua própria paixão e imoralidade, e este homem passou a ter relações homossexuais. E no versículo 28, ele trabalha uma entrega total, que o homem passa a ser um vândalo. E é comum você tem uma praça, a prefeitura vai lá e reforma aquela praça, daí a pouquinho você vê os moradores da praça quebrando tudo, arrancando tudo. Isto é manifestação da entrega. Deus entregou à sociedade a sua própria carnalidade como manifestação da sua ira. Aí você olha para esses 3 versículos citados, 24, 26 e 28, e a gente com pesar diz, o Senhor Deus está irado com a nossa nação. O Senhor Deus está irado com a nossa nação.
Mas em meio a tudo isso, esse esboço doutrinário, dentro dessa doutrina, nós vamos destacar então aquilo que ele retrata como a base da nossa salvação e o tema da carta, que é a justificação pela fé. Então, por isso eu quero apontar e dizer, essa igreja existe por causa do Evangelho. Ela é fundamentada no Evangelho, ela é construída pelo Evangelho, ela é sustentada pelo Evangelho. E este Evangelho, a definição mais básica dele é Jesus. O Evangelho é Jesus. Quando nós voltamos então para o nosso texto, lidos 2 versículos, nós podemos relê-lo e para identificarmos aqui algumas lições para a nossa vida. Olha só o que diz: porque não me envergonho do Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Quando ouvimos esta leitura ou lemos isto, lembramos de 1 Coríntios 1, a partir do versículo 18, quando Paulo falou que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então eu quero tirar daqui algumas lições sobre este Evangelho que é Jesus. Por que esse Evangelho é tão sublime? Primeiro, porque este Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus para a salvação. Você tem algumas palavras no original que apontam para a questão de poder, força, de forma geral. E tem uma expressão que é a dinamis, para poder de Deus. Dinamis é de onde nós temos a nossa dinamite. É aquele poder que explode, é aquele poder que quebra, é aquele poder que desfaz algo totalmente agressivo. Aqui, o poder de Deus para a salvação, este Evangelho é dinamis, este Evangelho é uma dinamite. O que ele está dizendo é que não há nenhuma possibilidade de salvação nos projetos da igreja, na boa oratória, não há nenhuma capacidade do homem convencer o outro. A única coisa que pode salvar alguém é o Evangelho, é o poder salvador. Certa feita eu estava conversando com uma pessoa de origem cristã e que estava no mundo totalmente perdido, e comecei a descrever para com ele a razão, como é o plano da salvação, o amor de Jesus, lembrando, porque ele já sabia, e de repente ele começou a chorar. E quando as lágrimas começaram a descer no meu coração, logo eu pensei assim, como aquela frase que neopentecostal gosta muito de falar, né? Ganhei mais um para Jesus. Aí sabe o que ele falou? Pastor, se eu fosse olhar a minha emoção e as palavras lindas, eu iria, mas eu não quero Jesus. Eu quero continuar com a minha cerveja, com a minha vida, porque aqui para mim é mais gostoso. Então, não adiantou o meu argumento. Damares e eu fomos visitar a vizinha e descrevemos o plano da redenção, e ela com a filha se emocionaram, oh, que coisa linda, que coisa maravilhosa, mas não quer Jesus. Então eu não tenho o poder para salvar, a igreja não tem o poder para salvar, você não tem o poder para salvar, nós somos instrumentos que pregamos o Evangelho. Agora, quem tem poder para salvar é justamente o Evangelho. Vamos dar uma olhadinha aqui como que ele é efetuado no coração para a transformação. Ezequiel capítulo 36, Ezequiel 36, versículos 25, 26 e 27.
O versículo 25 de Ezequiel 36 diz assim: então aspergirei a água pura sobre vós e ficareis purificados. Presta atenção. Você não se purificará com o seu exercício. Você será purificado porque vou aspergir água sobre você. Será purificado de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Olha o versículo 26, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, e não é o Espírito Santo. Aqui o espírito novo é a nova vontade, a sua natureza, que agora é transformada. Vamos lembrar de Efésios, capítulo 2, versículos 2 ou 3, acho que é o 3, que vai dizer que, e éramos por natureza filhos da ira. Essa natureza é transformada. Segundo aos Coríntios 5:17, vai dizer que nós somos nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Ou seja, recebeu um coração novo, recebeu também natureza nova. Pedro diz que nós fomos regenerados com semente incorruptível. Há algo de Deus plantado no coração para que este coração seja novo e esta vontade seja nova. E aí ele continua dizendo: tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, isto é o Evangelho. Ele entra num coração, e no coração que Deus quiser, entra, e não adianta resistir. Ele pode resistir, mas se ele é eleito de Deus, no momento de Deus, o Senhor quebrará o seu coração, porque nada resiste a este poder transformador. 2009, quando nós chegamos para a Igreja Presbiteriana de Nova Brasília, nós recebemos a informação que o pai de um dos diáconos estava diagnosticado com câncer. E fui visitá-lo, e a nossa amizade nasceu ali porque ele conhecia a minha região. Eu sou daquela região de Manhumirim, Alto Jequitibá, Alto Caparaó, ali, aquele meio ali, e ele havia trabalhado em Manhuaçu por um período. Então identificamos e começamos a conversar. Ele muito bom para conversar e tudo mais, e o nome dele Isaías. E então quando eu falei: senhor Isaías, então tá bom, a nossa conversa tá boa, mas eu preciso ir embora, podemos ler a Bíblia e fazer uma oração? Aí ele disse: sim, pastor. Ô Célia, vem para cá, porque agora... E virou na cadeira, literalmente. Tipo assim, essa coisa de crente, essa coisa de Bíblia, essa coisa de oração não é comigo, é com a minha esposa que é crente. Eu não quero nem saber. Mas a nossa amizade foi desenvolvida. E aí comecei a visitá-lo, e sempre evangelizando. E aí a dona Célia, uma mulher muito sábia, uma santa serva do Senhor, que sabia respeitá-lo, eu acho que ela se enquadra na 1 de Pedro 3, ela pediu que os cultos nos lares das terças-feiras fossem feitos na casa dela por um período. E lembro-me que num dia, a gente chegava para o culto, ele conversava sobre outros assuntos, a hora que começava o culto ficava calado, quem falava depois era a dona Célia, ele não falava. Acabou ali, fosse conversar sobre futebol, política, emprego, aí ele voltava a conversar. E certa feita, então, pregando no Salmo 46, sabedor de que ele não falava nada, então quando terminou o culto, alguém disse assim para a dona Célia: ô dona Célia, agora a palavra está com a senhora. Aí ele disse literalmente essas palavras: eu quero falar. E ele disse: eu me rendo a esse Jesus de vocês. Eu me rendo a esse Jesus de vocês. Ele tinha muito medo de morrer. Daí para frente o câncer foi piorando, e eu estava no período que Deus havia me levantado para tratar com pessoas nesse estado. Inclusive você mandou para um
Lá, a Damares esteve com a viúva dele esses dias, Wagner, né? Também foi uma experiência dolorosa, mas para a glória de Deus, algo maravilhoso. E aí então o Sr. Isaías disse: eu tenho medo. Aí eu comecei o discipulado com ele e fui trabalhando com ele. Ele disse: pastor, eu quero ser batizado, mas eu quero ser batizado na igreja, não quero ser batizado em casa não, eu quero ir lá para a igreja. E o dia do batismo dele foi uma grande emoção, foi algo assim muito maravilhoso. E depois, no culto seguinte na casa dele, ele se levantou e disse assim para os amigos que estavam lá, vizinhos: a melhor coisa que eu fiz, a melhor decisão que eu tomei foi aceitar Jesus. E aí naquele momento uma mulher disse: eu também quero Jesus. Deus salvou ele e através dele salvou uma outra mulher. É o poder transformador do Evangelho. A gente não precisa olhar e dizer assim: não adianta mais pregar aqui. Já ouviu demais, não adianta mais pregar. Esse coração. Não é você que vai quebrar, você só vai falar. Não existe impossível para Deus. Eu amo quando Jesus falou com os discípulos assim: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Eu não vou discutir aqui que agulha é essa. Para mim pode ser a agulha pequenininha, que é mais fácil passar mesmo do que entrar um rico no reino dos céus. E Jesus fala, os discípulos falam: então nenhum rico vai ser salvo. Aí Jesus falou assim: o que é impossível a vocês é possível ao meu Pai. Isso é maravilhoso, é o poder do Evangelho. A igreja não pode perder isso nunca. Talvez você tenha na sua casa seu pai, sua mãe, seu filho, um outro familiar, seu amigo que você tanto deseja vê-lo na presença de Deus. Talvez alguém que se afastou, está longe hoje. Não desista, porque não depende de você. A qualquer momento esse poder transformador, ele pode entrar e pode quebrar esse coração e transformar essa vida. O Senhor fez isso, derrubou Nabucodonosor, o Senhor derrubou o apóstolo Paulo, hoje apóstolo, né? Depois apóstolo, mas antes o perseguidor. O Senhor me salvou. Se Ele me salvou, Ele salva qualquer uma outra pessoa. Este é o poder. Por isso o Evangelho é sublime. O Evangelho é sublime, porque ele é o poder de Deus para a salvação. A segunda lição que eu quero tirar aqui é que esse Evangelho é sublime por causa da sua abrangência. Não é só o Evangelho salvador, mas a abrangência. Olha só o que ele diz: é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que quer, primeiro do judeu e também do grego. Primeiro do judeu e também do grego. Tem um texto muito bonito que amo, que é Isaías 43, versículos 6 e 7. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nele, já que estamos ainda com tempo. Isaías 43, versículos 6 e 7, o Senhor diz assim na boca do profeta: direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. A todos que criei para a minha glória. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios e ele diz que a eleição, antes de haver o ser humano, a predestinação, a adoção, tudo isso na vida do eleito tem um objetivo. Versículo 6, é para a glória, exaltação da glória de sua graça. Desta forma o Senhor é glorificado, quando o Senhor não apenas salva judeus, mas também o Senhor salva gentios. Em Apocalipse, capítulo 5, Apocalipse, capítulo 5, versículos 6 a 10, olha só que maravilha.
ele diz assim, versículo 6 em diante, Apocalipse 5: então vi do meio do trono, dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Não desista da sua oração, orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Nós estávamos recebendo na igreja o pastor José Prado. Hoje José Prado trabalha com os refugiados, a casa dele está cheia. O dia que ele estava na igreja de Nova Brasília, tinha 16 refugiados dentro da casa dele. E ele tem feito esse trabalho com os refugiados. Ele contando para nós que estava num determinado congresso e ele encontrou lá aquele povo, sabe aquele povo africano que é esguio, alto, se veste normalmente muito colorido, e ele observou que eles estavam, na hora do louvor, eles estavam pulando, todos eles pulando. E aí ele foi conversar. Eles adoram os seus deuses pulando. E depois já vi isso também numa tribo Maasai. Você pode buscar no YouTube, tem lá. O jeito deles cultuar é pulando. E eles disseram que, não, para Jesus nós temos que pular o mais alto possível, nós temos que adorar pulando. Agora imagine bem, olha que maravilha de evangelho, é capaz de ir lá numa tribo Maasai e converter e fazer filhos ali, eleitos ali, do jeito deles, com a maneira deles, dentro do princípio da palavra de Deus, chamando de todas as tribos, povos, línguas e nações. Eu, um gentio, você, um gentio, ser salvo pelo mesmo Jesus que salvou Paulo, salvo pelo mesmo Jesus que chamou Pedro, salvo pelo mesmo Jesus que efetuou na terra todos os milagres, os sinais, os prodígios, e que formou aquele povo dele, de Israel, Deus formando. Interessante que Deus não escolheu um povo da nação, ele tirou Abrão, que era idólatra, de uma família idólatra. Se você ler o final do livro de Josué, Terá e os nossos pais, que eram idólatras, fabricantes de deuses. Deus pegou Abrão, formou um povo. Mas ao formar este povo, ele fez uma promessa que saiu deste povo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí Paulo fala aos Gálatas que os israelitas verdadeiros não são os de sangue, mas são os da promessa. São os da promessa. E Paulo está falando aqui para os romanos justamente para dizer: eu preciso ir à Espanha, então eu preciso que vocês me ajudem, porque todas as etnias precisam ouvir este evangelho, porque Deus escolheu pessoas em todas as etnias. Recebemos há uns 2 anos, eu vou me lembrar o nome dele agora, a Damares vai me ajudar, Natália e o William também, aquele pastor cigano. Nós nem estávamos na igreja nesse dia. Pastor Valdir é um cigano. Pastor Igor também é, mas o pastor Igor nasceu e foi doado para uma família que não era cigana. Mas o pastor Valdir não, o pastor Valdir é cigano mesmo, homem de Deus.
Como é gostoso ver um cigano falando, expondo a palavra de Deus, preocupado com o seu povo. Como é maravilhoso isso. Este é o Evangelho. Não é o Evangelho de rico, não é o Evangelho de famoso, não é o Evangelho de pobre, não é o Evangelho de um oculto, mas é o Evangelho universal, no sentido de todas as etnias. Olha que maravilha que é esse Evangelho. Essa igreja existe aqui há 46 anos por causa desse mesmo Evangelho. Então esse Evangelho é sublime. Esse Evangelho é sublime. Eu tenho ainda um pouquinho de tempo. Eu preciso trabalhar então a outra lição que também me encanta. Por que esse Evangelho é sublime? Primeiro, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Segundo, porque ele abrange a todas as etnias. Terceiro, porque ele revela a justiça de Deus. O Evangelho revela a justiça de Deus. Vamos definir aqui. O que é justiça? Justiça é você dar ao outro aquilo que ele ou ela merecem. Qual é o papel da lei? O papel da lei é para duas coisas, entre outras duas coisas. Por favor, Romanos 3, versículos 19 e 20, para você entender qual é o papel da lei. Romanos 3, 19 e 20. Olha o que nós temos aqui. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, primeiro, para que se cale toda a boca. Ninguém pode bater no peito e dizer assim, eu sou perfeito, porque a lei me mostrará que sou imperfeito. Segunda coisa, e todo mundo seja culpável. Nem vou ler o versículo 20 não, só o 19 já é suficiente para o que eu quero aqui. Se nós olharmos o capítulo 7 de Romanos, versículos 15 em diante, Deus coloca no coração de Paulo o fechamento do erro que temos do que é pecado. Normalmente nós temos pecado como atos praticados. Olha o que ele diz, versículo 7, capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. O que quer dizer isso? Cobiça não é uma ação, ela resulta numa ação, mas é algo que está aqui. Está dizendo que a lei condena a minha vontade equivocada. Então é algo interior. Então a lei vem para mostrar que todos são culpáveis. Agora, como pode Deus salvar alguém culpado? Se Ele der para ele absolvição, simplesmente por dar, não estaria sendo Deus injusto? Sim, estaria. Por que o pastor Arildo, que também é pecador como eu sou, o Senhor vai salvá-lo, vai perdoá-lo e não vai me perdoar? Se é só simplesmente o fato do perdão. Vamos dar uma olhadinha em Naum 1:3. Até essa palavra é difícil de falar, né? Porque Naum 1:3, né? Por gentileza, já que eu estou falando praticamente sozinho aqui, estou falando sozinho aqui,
Alguém leia bem forte para nós aí. Naum 1, 3. Pode ler. Uma outra pessoa, Êxodo 34, 6 e 7. Êxodo 34, 6 e 7. Com a mesma disposição que a irmã leu, obrigado pela leitura. Uma outra pessoa agora. Seis e 7. Olha só, quando você olha, o que tem de incomum nos dois textos? Não inocenta o culpado. O pastor Arildo é culpado diante da lei? É ou não? E agora, hein, pastor? Colocando a igreja contra o senhor aí, hein? O pastor Arildo é culpado perante a lei ou não? É, né? E como Deus pode salvá-lo se Deus não inocenta o culpado? Se ele inocentar o culpado, então Deus é injusto. De que forma que esse evangelho revela a justiça de Deus e não revela a sua injustiça? Vamos a Romanos capítulo 3, por gentileza. Eu não terei tempo suficiente para a gente esmiuçar isso aqui, mas se o Espírito Santo me conceder a bênção, que você entenda o que eu quero aplicar aqui. Vejam bem, ele acabou de dizer no versículo 19 do capítulo 3 de Romanos, que a lei vem para duas coisas: para que ninguém possa bater no peito e falar assim, eu mereço ou sou inocente, e para que o mundo saiba que você e eu somos culpados. Ok. Ele começa o versículo 21 com uma conjunção adversativa. Você que gosta aí do português, aí, da gramática, o que é uma conjunção adversativa? Ela é linda, depende qual é o contexto. Qual o momento que a conjunção adversativa não é boa? É quando eu chego para você e digo, meu irmão, é o seguinte, eu estou precisando de 20 mil reais emprestado, com 10 anos de carência para pagar sem juros. Aí você olha para mim e diz, ô pastor, eu tenho uma consideração muito grande por você. Você, olha, pela nossa amizade você merece. Você merece, e tem uma coisa, eu acho que você merece até mais, não só 10 anos, mas mais tempo para você pagar sem juro. Porque a nossa relação ela é assim, tranquila. E tem uma coisa, eu tenho esse dinheiro. Aí vai crescendo aquela expectativa, né? Aí ele diz assim, mas, pronto, acabou. Mas o dinheiro está indisponível, mas já tem o outro. Né? Então, a conjunção adversativa pode ser uma coisa ruim, mas pode ser uma coisa muito boa. Ele diz assim, todo mundo é culpado perante a lei, não pode bater no peito, mas acende uma lâmpada, uma luz, e você fica, o que pode vir agora? Agora, sem lei, versículo 21, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus não depende da lei, mas ela é testemunhada pela lei e é pregada pelos profetas. De que forma? O versículo 23, ele vai dizer assim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O versículo 22, ele havia dito assim, justificados, mediante a fé por causa de Cristo. Agora, olha comigo o versículo 22, o versículo 24 agora. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Primeiro há uma redundância, gratuitamente por sua graça, é uma redundância.
Só que a beleza do Evangelho é algo, sabe, eu costumo dizer assim: Senhor, Tu és tão perfeito. Não existe tão perfeito, perfeito é perfeito, mas para Deus você precisa fazer isso, porque nós não conseguimos expressar com o nosso idioma a grandeza, a soberania de Deus, a majestade de Deus. É por isso que os serafins voavam e diziam santo, o outro não, santo, o outro não, santo é o Senhor. Ou seja, só um santo não resolve. Deus é muito mais que isto. Deus está acima de tudo aquilo que você possa expressar. Então aqui ele vai dizer assim, justificados, como o versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Interessante, só uma curiosidade bastante legal, como Paulo trabalha este assunto, que justificados aqui é o termo grego dorean, gratuitamente. Justificados gratuitamente, é o termo dorean. Agora, se você dá uma olhadinha em João, capítulo 15, versículo 25, por gentileza, vamos lá. João, capítulo 15, versículo 25. Olha só o que está escrito sobre Jesus. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. O que está aí? Tá, é sobre Jesus. Odiaram-me sem motivo. Sabe qual é a palavra sem motivo no grego? Dorean. Odiaram-me gratuitamente, ou justificados sem motivo. Só que é o inverso. Jesus perfeito foi odiado sem motivo. Você e eu fomos justificados sem nenhum motivo em nós. Não há mérito em nós. Ele não olhou e disse: olha, até que gosto muito do cabelo grisalho, então eu vou dar uma chance para quem tem cabelo grisalho. Não, eu gosto mais daqui. Não, vou escolher alguns porque tem mais bonito, menos bonito, coisa do tipo. Não. Não havia motivo em você e em mim para que fôssemos escolhidos. Tanto é que ele escolhe antes da fundação do mundo. E Paulo retrata isso no capítulo 9 de Romanos, quando ele diz que os gêmeos ainda não eram nascidos e Deus escolheu amar Jacó e não amar a Esaú. Agora, não é só isto, presta atenção, no final do versículo 24 e no versículo 25, tem dois termos, eu estou adiantando um pouquinho porque é do nosso horário, tem dois termos importantes aqui para a gente entender. Primeiro, redenção. O que significa redenção? É pagar o preço, é pagar o resgate, é resgatar. De que forma que nós fomos salvos? Nós fomos salvos porque alguém nos tirou de algo que estava sobre nós. Agora, versículo 25, você tem a informação de que Jesus é a propiciação dos nossos pecados. A palavra propiciação talvez fica mais fácil de entender aqueles que gostam de ver um filminho, uma coisa assim. Não sei quantos aqui já viram aquele filme, aquele desenho Madagascar. Acho que é Madagascar mesmo, que o rei Julius está lá e de repente o rio seca e ele resolve então sacrificar alguém para aplacar a ira dos deuses, para que a água volte. E aí vão sacrificar lá a girafa, né? Porque a girafa, vão sacrificar a girafa e não conseguem sacrificar, aquela coisa toda. Mas a propiciação tem essa ideia, é o sacrifício de sangue para aplacar a ira. E Paulo usou justamente essa ideia para apontar para a justiça de Deus sobre o seu povo, os seus filhos. Só que tem uma coisa: ao nos resgatar e ao nos propiciar, Deus não nos livrou de Satanás.
Do domínio de Satanás, sim, mas ele nos livrou não de Satanás, ele não nos comprou de Satanás. Deus não negocia com Satanás. Deus não nos comprou de Satanás, ele nos libertou do domínio das trevas, Colossenses 1,13, nos transportou para o reino do Filho de seu amor, ok, mas ele nos comprou dele mesmo. Por quê? Porque ele precisa, para ser justo, ministrar a sua ira. Como que Deus é justo? Quando ele dá aquilo que você merece. Então ele nos comprou dele mesmo. Só que, ao contrário dos outros que compram oferecendo um sacrifício de terceiros, ele mesmo foi o sacrifício na segunda pessoa da Trindade. E ele então nos comprou dele, nos comprou através dele e nos comprou para ele. E se você olhar mais aqui abaixo deste versículo, dizendo que fomos justificados e tal, ele vai dizer que isso foi feito de maneira pública. Olha o versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça. O perdão seu, o meu perdão, ele não foi um perdão de alguém que fala assim, vou deixar aqui na conta da empresa. Eu gosto de ilustrar isso da seguinte forma. Vamos pensar que você tenha uma empresa e alguém vai lá e compra alguma coisa e não tem condição de pagar. Legalmente está devedor, legalmente precisa ser condenado, e aquilo vai então para um tribunal e o juiz diz, olha, se até tal dia você não pagar, você vai preso. Mas de repente você entende a condição daquela pessoa e você se queda por aquela pessoa. Ela não merece, mas você se queda para aquela pessoa. Você tem compaixão dela. E você então resolve pegar o dinheiro seu, porque a sua empresa, todo bom empresário, né? Eu não sou empresário, mas eu creio que é assim. Ele pega, faz o salário dele, não vai gastando desordenadamente, né? Ele faz o salário dele, tem que ter o caixa da empresa e tem o salário dele. Então ele pega o salário dele. No dia do pagamento, entrega na presença do juiz, para ele mesmo, pagando a dívida do devedor. E aquele dinheiro é colocado na conta, no caixa da empresa. Se ele não fizer isto, toda vez que for fechar o caixa, estará faltando aquele dinheiro. Mas quando ele faz isso, tira dele e coloca no caixa da empresa, quando fechar, fecha tudo. Assim é a justiça de Deus. Deus cobrou o seu pecado, o meu pecado, em Cristo. Ele não foi injusto. Quando Satanás quiser acusá-lo, Satanás vai dizer, peraí, ele falou, está em Cristo. Foi pago. Por isso Jesus disse, está consumado, está pago. Está pago. É isso que me alegra, é isso que me deixa muito feliz, pelo fato de ninguém pode me acusar. Colossenses, olha só, eu preciso encerrar. Colossenses capítulo 2. Quando eu vou sendo lembrado pelo Espírito de alguns versículos assim, eu não posso deixar sem falar, né? Essa Bíblia aqui ela é mais nova, então as dificuldades aqui. Colossenses 2, versículo 14, olha o que diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Sabe o que significa isso? Alguém chega para você e diz assim, olha, você pecou, está aqui. Pela lei sim. Aí eu viro para ele e disse assim, mas o meu Senhor não pecou. E eu estou nele. Para encerrar, Hebreus, capítulo 4. A partir do 14. Vou ler só o 14 e 15. Não, tem que ler o 16 também, porque ele é um chamado para nós. Olha só o que diz Hebreus
4, 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Esse penetrou, ele tem um sentido de algo realizado e permanente. Olha o versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. É Ele que subirá na balança no dia do julgamento, e Ele cumpriu a lei cabalmente. Então a justiça de Deus foi aplicada. A eles: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E essa justiça é a base da fé. E aí diz Paulo que esta fé vai sendo renovada dia após dia. O justo vive nesta fé. Hoje eu estou vivendo nesta fé. Amanhã, se porventura eu pecar, eu me arrependo, peço perdão e continuo crendo nesse sacrifício, nessa justiça perfeita de Deus. Isso é o Evangelho. É isso que faz você estar aqui agora, num domingo de manhã, porque você foi escolhido e foi preparado, não só para ser salvo, mas para viver vida santa, e o seu prazer é modificado, porque você poderia muito bem estar em outro local, curtindo a sua carnalidade, mas há algo mais forte em você, há uma nova natureza, e você deseja estar aqui, exaltando e glorificando ao Senhor, numa comunhão com os irmãos. Eu quero fechar dizendo, 46 anos de organização. Claro, outros anos anteriores, e quantos anos Deus ainda tem para que o nome dele seja exaltado, glorificado, magnificado, não só neste recinto. Aqui é um local que nós nos encontramos, mas Ele quer na sua vida, lá na escola, lá no seu lugar de lazer, lá no trabalho, lá em casa. Ele quer ser glorificado na sua vida. Louve ao Senhor, exalte ao Senhor sempre, porque você é alvo deste sublime Evangelho. Deus abençoe ricamente a vida da igreja. Deus abençoe ricamente a vida do conselho da igreja em todos os aspectos, desde a questão doutrinária, da pregação, do ensino, na parte administrativa, que aqui, neste local, seja um local onde as pessoas possam achar refúgio no Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.